E aí, então, falar um pouquinho agora das viroses, né, e pandemias, né? Essas viroses, quando a gente fala de pandemia, veja, o termo pandemia ele é utilizado à medida que uma doença se espalha por diversas regiões, e à medida que ela se espalha por diversas regiões, ela acaba atingindo no mínimo 2 continentes, aí você pode já declarar como uma pandemia, né? Então, ali por volta do dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde, ela decretou uma pandemia do Covid-19 por perceber que já se encontravam em 3 continentes, e a partir daí, hoje, nós encontramos o vírus espalhados em todos os continentes, tá? E fazer um paralelo com uma das primeiras não, mas uma pandemia que provocou a morte de muitos indivíduos. Não tão quanto a peste negra, mas a peste negra é provocada por bactéria. Eu não quero entrar nessa discussão para não confundir, tá? Então, gripe espanhola. Gripe espanhola foi provocada pelo vírus H1N1, que se iniciou ali por volta de finalzinho do ano de 1918, tá claro? Veja, e cuidado quando você estiver estudando sobre a gripe espanhola, porque vê, nós hoje conhecemos por gripe espanhola, mas essa gripe provocada pelo H1N1, ela recebeu outros nomes em outros países, né? Por exemplo, na França, ela foi chamada de gripe espanhola. Na Alemanha foi chamada de gripe francesa, né? Então, em vários países, ela acabou tendo um nome diferente. Por isso que hoje se tenta unificar, chamando de pandemia de influenza de 1918 ou pandemia de gripe de 1918. Isso fica mais claro, né? E por que no final acabou se espalhando só e somente por gripe espanhola, ou esse nome acabou chamando mais atenção, né? Lembre-se que nessa época, de 1918, a Espanha tinha um rei chamado de Luís XIII. E esse Luís XIII ele foi cometido dessa virose, dessa gripe. E pelo fato de um governante, né, ter tido essa doença, isso chamou muito mais atenção. Por isso que ela ficou conhecida como gripe espanhola. Mas em outros países você pode encontrar por outros nomes, tá bom? Veja, o influenza é um vírus que se parece muito com o Covid-19. Ele tem uma coroazinha de moléculas e um segmento de RNA, um RNA de cadeia positiva, né? Por isso chamado de H1N1. Essas letras H1N1 representam grupos moleculares. O H de a hemaglutinina e N de neuraminidase. A hemaglutinina ela é uma proteína que identifica o receptor da célula para permitir que esse vírus entre, enquanto que a neuraminidase ela favorece a disseminação desse vírus por outras células, tá claro? Então, nessa época, essa gripe ela chegou a contaminar algo em torno de 500 milhões de pessoas, olha só, né? 1918, eu não recordo, eu não fui atrás desses dados, mas eu não sei qual era o nível, qual era a quantidade de pessoas no mundo nessa época. Depois eu posso até perguntar e a gente melhorar essa discussão. Mas chegou a contaminar 500 milhões de indivíduos, sendo que existe uma taxa aí de morte em torno de 50 milhões. Por que eu digo em torno de 50 milhões? Porque tem 2 pontos que chamam a atenção. Uma avaliação da Organização Mundial de Cientistas em 2005 e em 2017. Em 2005, eles disseram que chegou a atingir 50 milhões. Em 2017, 2018, chegou a atingir 17 milhões de pessoas. Então, há uma confluência desses dados. Então, a gente trabalha com essa proporção aí de 17 a 50 milhões. Uma variação de 3% a 10%. Então, é uma taxa de letalidade alta nos 2 casos, não é verdade? Tá bom? Então,